Sérgio, vamos para o nosso direto ao ponto de hoje. Vou botar aqui algumas cavadas, que na verdade estão cavando túnel no Botafogo, né? Como eu disse, é muito coveiro para pouco buraco, para a gente destrinchar um pouco essa quantidade, essa quantidade enorme de nomes que são falados e ventilados o tempo todo. O pessoal sul-americano, jogadores sul-americanos, que agora que a gente está vendo que já foi noticiado que o Botafogo encontra uma dificuldade no mercado de atrair jogadores, né, do mercado interno, agora todo mundo está apostando em vários nomes de gringo. E assim, né? E assim, nada contra a quem, né, divulga notícia, mas já é aquela coisa, né? Botafogo vai trazer um pacotão com 5 zagueiros, 10 laterais, 15 atacantes. Os caras chutam tanto que uma hora certa, né? Uma hora realmente vai vir um atacante, vai vir um zagueiro, vai vir... Então, assim, é muito chute para pouca bola, é muito coveiro para pouco buraco. O que você acha aí dessa cavação toda? Vou botar aqui uma que saiu hoje. Nada contra a página, não é uma crítica à página, é só assim, dos nomes que estão sendo especulados. Isso aí saiu no Tua Estrela Te Conduz, né? Notícia exclusiva, mas ele não fala que é a fonte. Tudo bem, não precisa falar fonte, né? Mas ele não fala nem assim, fonte interna, né? Jesus, tinha que ser Jesus, né? Às vezes fala pro Botafogo. Cabreira e os Cabreira. Jogador colombiano. E dá uma queimada no Freeland, né? Porque diz que ele foi oferecido ao Freeland, o Freeland não respondeu a quem ofereceu e que isso tem acontecido com recorrência, né? Na maioria das vezes o próprio Freeland sonda, mas fica sem retornar. Então, assim, até que ponto a gente também percebe uma queimação aí no Freeland como profissional? Qual é a sua percepção disso tudo aí? Nath, o que a gente tem percebido claramente é que está todo mundo buscando motivos para poder... aí, o Botafogo confirmou que está em busca de mais 5 ou 6 peças para a Série B. Um zagueiro, um primeiro volante, um camisa 10, um atacante de lado e 2 centroavantes para disputar a posição. Assim, hoje em dia, todo mundo está muito fácil de escrever qualquer coisa no Twitter, né? Todo mundo escreve tudo no Twitter e aí fica esse negócio. Mas o que me preocupa, Nath, nesse negócio todo, indo direto ao ponto, com relação ao Botafogo, é que existe uma má vontade muito grande. Começaram a direcionar, assim como começou com o Paulo Autuori, agora direcionar o negócio com o Freeland. Né? Como se o Freeland fosse o culpado de tudo, porque ele trouxe o Chamusca, ele é o diretor técnico, ele está ganhando um salário que algumas pessoas ficam aborrecidas e está ganhando salário. Preciso dizer para vocês que o profissionalismo é isso, significa você trazer pessoas para receber salário e que tenha a responsabilidade de trabalhar 24 horas por dia dedicada a Botafogo. 24 horas é fácil de expressão, né? 24 horas por dia dedicada a Botafogo. E o que acontece é que as pessoas, para poder agradar a torcida ou ser mais torcedor, né, do que deveria, né, em alguns casos, em algumas páginas, acaba querendo trazer esse problema para dentro de casa. Eu acho isso muito preocupante, porque, na minha opinião, quem está alimentando isso é de dentro para fora do clube. Né? Porque quando as pessoas falam em profissionalização, significa tirar algumas pessoas que estão à margem desse processo para poder se beneficiar, que estão ali aguardando, né, para poder se beneficiar do Botafogo. Então, quanto mais der errado, melhor para eles criticarem e destruir essa possibilidade que esteja ainda incipiente, que esteja ainda que precise melhorar muito, mas de profissionalização. Então, as pessoas começam a criticar o modelo de profissionalização. E eu vou dizer para vocês, o torcedor botafoguense, de maneira geral, ele não tem culpa, né? Porque ele é torcedor purinho, né? Mas a gente que está aqui, né, falando sobre isso, tentando trazer uma opinião, né, é importante que não seja opinião apenas para ganhar clique, né? Para poder, como diria um amigo meu, é que nem trigo, né? Para onde o vento está soprando, eu vou. Aí tá falando mal do Freeland, eu vou falar mal do Freeland. Aí você ganhar 3 partidas, começar a falar, pô, tá vendo, o Freeland está bem? Aí o cara volta de novo e apoiar o Freeland, porque ele quer saber mais de benefício próprio. No Botafogo existe interesse, sim, de atrapalhar a profissionalização. Né? O próprio Carlos Eduardo Pereira, não estou dizendo que foi ele que está fazendo, mas ele sempre se colocou contra a profissionalização. Ele sempre disse que não concordava com CEO do Botafogo sendo remunerado, que quem tivesse que entrar no Botafogo tinha que ser por amor ao clube. Ele sempre dizia isso. E por amor ao clube, ele está há 50 anos sendo destruído por eles mesmos. Né? Então,
eu tomaria muito cuidado. Na minha opinião, ficar querendo todo dia queimar o Freeland, como algumas páginas estão fazendo, que nem o cara botou aí agora, que foi oferecido a ele, o que ele procurou saber. Gente, cara, olha só, essa informação de procurar jogador e depois não querer, ou de saber como é que está a situação e depois não querer, vai acontecer naturalmente. Não significa que deveria contratar. Não é porque você acha que esse jogador deveria ser contratado, que não, se ele não contratar, não, o cara não presta mais para você. Né? Nós somos 3 milhões de torcedores, né? E se a gente tivesse que agradar todo mundo, imagine o tamanho do time do Botafogo. A folha de pagamento do Botafogo é ter, se bobear, 3 milhões de jogadores. Cada um gosta de um jogador diferente. Então, eu acho que é importante saber se tem um planejamento, se tem realmente um trabalho sendo feito, e a gente precisa dar o voto de confiança para os caras nesse momento. Não adianta, eu sei, a Nath mesmo já falou isso várias vezes, o torcedor não tem mais paciência, está esperando há 50 anos, tem toda a razão de criticar, não tenho dúvida nenhuma com relação a de cobrar resultado no início, mas eu só acho que a gente cobrar resultado é uma coisa, querer destruir o que está sendo construído é outra. Cobrar do Freeland é o que a gente está fazendo aqui agora. Você tem que ter um planejamento. Cobrar do Chamusca você tem que mudar a postura do Botafogo. Porque se não mudar a postura do Botafogo em relação ao que está dentro de campo, você não está sendo competente, tem que ser trocado. Mas o planejamento de trabalho, a metodologia, o objetivo de gestão que está sendo criado, esse não pode morrer. Né? Esse é o grande negócio. O transformar o Botafogo, profissionalizar o Botafogo, essa ideia não pode morrer. Isso significa que o Botafogo, para fazer qualquer coisa, não pode simplesmente trocar de técnico, trocar de dirigente ou trocar de jogador, porque a gente não está gostando. Tem que ser pontual, tem que ser assertivo, né? E na causa, e não na consequência. Se o time está ruim, pode ser que o time está ruim porque contrataram errado. Se contrataram errado, tem que saber por que contrataram errado. E aí vai na causa e muda, tenta refazer. Mas não pode destruir a ideia de gestão, de planejamento. E em breve a gente vai trazer informações para vocês do que está acontecendo. A gente já trouxe exemplos do Ceará e do Fortaleza. Em termos de gestão, está aí o Atlético Paranaense fazendo um excelente trabalho. O Grêmio, talvez a melhor gestão do futebol brasileiro é a do Grêmio. Né? Diante dessa pandemia toda, ainda teve resultado positivo, teve lucro, teve superávit, né? E conseguiu recuperar todas o próprio, a gente já fala do Flamengo, ele reduziu a receita dele em 300 milhões de reais, teve prejuízo de 100 milhões de reais, isso com gestão. Então, tem que ter cuidado, Nath, não dá para querer destruir o que está sendo tentado, o que está tentando ser feito, que é uma mudança de pensamento no clube, de um amadorismo, um profissionalismo. Não deixem se convencer de que profissionalismo não presta. É mentira. A profissionalização é importante para o Botafogo e para todos os clubes do Brasil. É por isso, Gajo, que eu ainda não peço a cabeça do Freeland, porque eu reconheço que ele tem boas coisas e coisas ruins. A gente tem toda essa crítica ao planejamento, principalmente dentro de campo, mas ele foi bem, por exemplo, na questão de renegociar os jogadores na hora da venda. Então, assim, ele também vai errar e acertar. Isso a gente já sabia. Diferente para mim do Chamusca, que para mim até agora só errou. Fora que um trabalho de um técnico é uma avaliação diferente de um trabalho de um diretor de futebol. Né? Então, assim, até porque eu gostaria muito de acreditar no trabalho do Chamusca e acreditar que ele vai ter esses 40 dias para treinar e o Botafogo vai voar. É que eu realmente não acredito, né? Nem na vontade contra ele. Eu realmente não acredito que vai dar certo. Mas tudo bem. O Freeland vai tentar, beleza, né? Agora, eu ainda não peço a cabeça do Freeland, que eu acho que ele ainda precisa de mais tempo. E as pessoas também, a gente sabe, né? As pessoas também não podem confundir um trabalho que deu errado com um sistema, uma maneira de estruturar o futebol. Porque é muito fácil, as pessoas lá dentro vão vender de que se o Freeland não der certo, de que a profissionalização não dá certo. São doidos para vender isso, e a gente não pode cair nessa pilha. A gente, torcedor, tem que tomar muito cuidado para não atrelar. O Freeland é um modelo. O Freeland pode não dar certo, como pode dar. Mas o Botafogo hoje só tem uma saída, e ela passa por se tornar profissional. Então, a gente não pode cair nessa falácia, que a gente sabe que tem muita gente lá de dentro que vai adorar rotar, caso o Freeland, por exemplo, caia amanhã.
né? Amadores com orgulho e tudo mais. Então a gente sabe que a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso que vem de dentro, né? A gente sabe que há um grande risco de uma implosão, né, por dentro do Botafogo, de um modelo que pretende ser profissional. Então o torcedor tem que estar bem atento a isso. A gente sabe que é difícil cobrar a racionalidade do torcedor, ainda mais o Botafogo nessa crise, esse pesadelo diário que a gente vive se tratando de Botafogo. A gente não tem uma notícia que nos dê um alento, mas a gente tem que saber separar uma coisa, outra coisa. Porque se já está ruim tentando se profissionalizar, imagina se a gente não se profissionalizar. Aí o Botafogo acaba de vez. Então o torcedor também não cai em pilha errada, não caia em determinados perfis que a gente sabe por aí que são muito politiqueiros. Então, galera, toma muito cuidado com isso. A gente não tem outro caminho que não seja o profissionalismo. Nesse ponto eu estou contigo e não abro, Gaja. É isso aí mesmo. E, Nath, você falou um negócio importante. Não é que o Chamusca não pode ser mandado embora. Ao contrário, se você tem um trabalho que está sendo feito, apesar de ter 2 meses, está 2 meses no Botafogo, né? E você acredita nele, porque você, quando fez isso, fez com a convicção de que a contratação dele seria boa, beleza, você defende o cara lá e vai fazer, vou dar mais uma chance para o cara para ele poder fazer o negócio. Agora, não deu certo, o profissionalismo é isso, cara. Erramos na nossa avaliação. Infelizmente, vou ter que demitir, vou ter que gastar um dinheiro adicional que eu não tenho, de repente, mas vou ter que fazer, porque se eu não fizer isso, se eu não tomar essa decisão, profissionalmente falando, eu estou errado. E segundo, a consequência de não ter trocar ele pode ser pior. Então, precisa fazer uma avaliação realmente com causa e consequência, estou falando de uma maneira mais simples para poder entender, mas ou o problema é o Chamusca ou o problema foi o planejamento. Ou o problema é o Chamusca ou o problema pode ser, de repente, a direção do Botafogo, a forma como foi feito. Não sei, não estou dizendo que seja da pessoa, do freelance, ou que seja lá o que for. Até porque o CEO chegou lá, está fazendo um trabalho. Acredito que em breve ele vai ter que botar um plano de 100 dias, um plano estratégico para poder fazer rapidamente alguma coisa. Mas o Chamusca não for bem, tem que demitir, não tem porque se tem um profissional que não está desempenhando bem essa atividade, você vai ter que demitir. Agora, a culpa é do Chamusca? Não. Pode ser que não seja. Você vai mandar o cara embora, não tem problema nenhum, mas pode ser que o problema está na avaliação anterior. Você tem que voltar 10 casinhas atrás e verificar por que deu errado contratar o Chamusca. O problema foi o Chamusca mesmo? Ou será que a gente que fez o planejamento errado, não fez a avaliação correta na hora de contratar jogadores, deu liberdade demais para ele que não deveria ter dado, para poder escolher o jogador que ele queria trazer, né? Não botou um plano de meta? Será que você está acompanhando a atividade dele dentro de campo nos treinamentos para verificar como é que está acontecendo? Será que ele tem liderança com o time ou não tem liderança? Será que a pessoa está precisando de confiança e eu preciso ajudar o Chamusca a botar alguém que atue no lado psicológico para poder dar confiança para o time que não ganha 50 jogos, né? Então, você tem uma série de causas que você está dentro do ambiente que, de repente, o Chamusca é a última ponta. Mas tem que entender se é realmente ou não. Então, eu te dei todas as condições, Chamusca, ó. Você pediu liberdade, eu te dei. Você contratou o nego errado. Você pediu gente... Está errado. Pô, não fiz, o freelance também não conseguiu, não utilizou as ferramentas de avaliação de desempenho de jogadores de contratar. Não viu que ele estava machucado, está encerrando carreira. Cara, não é só um cara que é culpado. É o processo. Aí tem que mudar o processo inteiro e, consequentemente, as pessoas que estão no processo. Mas é uma avaliação como um todo, não pode ser um negócio passional. E convenhamos, sejamos justos, a aposta no Chamusca foi um bom nome. Tanto que 90% da torcida alvinegra aprovou, dentro das possibilidades. Claro que todo mundo queria o Dorival, óbvio, mas dentro das possibilidades do Botafogo financeiras, da maneira como o Botafogo está queimado no mercado, o Chamusca foi um excelente nome. Pode não ter dado certo, mas aí também foi uma tentativa e erro, mas foi um bom nome, sim, no momento em que ele foi pensado. A gente tem que ser justo. Agora, eu acho que o profissional é isso. Você vai avaliar, não deu certo, você vai ter que trocar suas peças, vai ter que trocar as peças para mover a engrenagem, não tem jeito.